A Arábia Saudita, tradicionalmente reconhecida pelo seu clima severo e pouca chuva, é predominantemente composta por vastas extensões de deserto e áreas parcialmente áridas. Historicamente, estas terras têm sido caracterizadas por sua ausência de vegetação. No entanto, está ocorrendo um fenômeno notável e inesperado nessas regiões inóspitas. O deserto está sendo transformado, de forma surpreendente e acelerada, em áreas de terras agrícolas altamente férteis. Esta mudança dramática está gerando espanto e curiosidade, inclusive no meio científico, devido à sua magnitude e rapidez inesperadas. Mas afinal, o que está acontecendo nesse deserto? É exatamente isso que veremos nesse vídeo, então fique ligado para não perder nenhum detalhe. Mas antes de continuarmos, quero te apresentar o fone GM2 Pro. Ele possui um design incrível e também tem cancelamento de ruído. Seu sistema de touch serve para trocar e pausar músicas. Além disso, possui um modo gamer que reduz a latência e o delay nos jogos. Fone excelente para fazer chamadas com microfone de qualidade, sua bateria dura 5 horas seguidas, sua capinha pode recarregar por mais 4 vezes, proporcionando mais 20 horas de uso. Garanta já o seu na loja Cloud Importados e use nosso cupom REALIDADE10 para ganhar um super desconto. O link está na descrição. Antes de mergulharmos nas razões que impulsionaram a notável transformação das terras agrícolas na Arábia Saudita, é essencial entender o contexto original de extrema aridez e secura que caracterizava este país. Durante muito tempo, a imagem predominante da Arábia Saudita era de um calor escaldante, secura intensa e vastos desertos. Essa percepção refletia a realidade. A Arábia Saudita é o lar do Rub al-Khali, o maior deserto de areia contínuo do mundo, estendendo-se por impressionantes 650 mil quilômetros quadrados, uma área comparável a um país inteiro. Além disso, sendo o 14º maior país do mundo com uma área total de 2,14 milhões de quilômetros quadrados, é surpreendente notar que não possui nenhum rio permanente. Se você acha que já ouviu tudo, relaxe, porque estamos apenas começando. Já mencionamos a escassez de chuvas na Arábia Saudita. Para ser mais preciso, historicamente, o país raramente registrou uma precipitação anual superior a 150 milímetros. Essa carência de chuva resultou em uma predominância de terras áridas, com apenas uma fração limitada da região sudoeste sendo viável para a agricultura. Até o final da década de 1960, o país contava com apenas cerca de 400 quilômetros quadrados de terra fértil, o que representa somente 0,5% de todo o seu território. Este cenário inicial ressalta a magnitude da transformação agrícola que ocorreu posteriormente, mudando drasticamente a paisagem e a economia do país. Neste momento, surge uma questão importante: como os cidadãos da Arábia Saudita conseguiram suprir suas necessidades de produtos agrícolas antes da expansão das terras cultiváveis? A resposta é bastante lógica. Antes do significativo avanço na expansão das terras agrícolas, a população local dependia principalmente do cultivo de pequenas parcelas de terra, onde eram plantadas culturas adaptadas às condições locais. Por outro lado, quaisquer outros itens alimentares que não eram possíveis de serem cultivados localmente eram importados. Durante esse período, as estreitas faixas de terra ao longo das costas eram praticamente as únicas áreas cultiváveis disponíveis. E mesmo nelas, a variedade de culturas era limitada, com destaque para tâmaras e alguns legumes. Dada a vasta extensão territorial do país, essa limitação não representava um desafio tão grande quanto poderia parecer. No entanto, essa dependência de importações para muitos alimentos básicos destacava a necessidade de expandir e diversificar a produção agrícola interna, um objetivo que o país eventualmente conseguiu alcançar com sucesso através de inovações e investimentos em tecnologias agrícolas. Vamos agora explorar o notável campo petrolífero de Dammam, um elemento-chave que impulsionou o desenvolvimento agrícola na Arábia Saudita. A realidade de escassez de água no país contrastava com a crescente necessidade deste recurso essencial. É amplamente conhecido que a Arábia Saudita se estabeleceu como detentora das maiores reservas de petróleo do planeta. Essa característica única do país foi enfatizada em março de 1934, quando uma enorme reserva de petróleo bruto foi descoberta no campo de Dammam. Essa descoberta não foi apenas um marco na história econômica do país, mas também um ponto de virada em sua jornada agrícola. A riqueza gerada pelo petróleo possibilitou investimentos substanciais em infraestrutura e tecnologia, que foram cruciais para superar os desafios naturais, como a falta de água. Esta riqueza natural permitiu à Arábia Saudita investir em métodos inovadores de irrigação e em tecnologias de dessalinização, transformando terrenos áridos em terras férteis. Assim,
O Campo de Damamo não apenas solidificou a posição da Arábia Saudita como uma potência petrolífera, mas também atuou como um catalisador para a diversificação e o crescimento de sua economia, incluindo o setor agrícola. Esse campo petrolífero era tão extenso que atingiu uma profundidade impressionante de 1.440 metros. Assim, o país logo se tornou detentor de cerca de 17% das reservas de petróleo identificadas no mundo. Essa reserva foi estimada em cerca de 75 milhões de barris de petróleo. Então, com a riqueza em recursos petrolíferos, o governo da Arábia Saudita pensou que poderia fazer mais, e assim, o processo do milagre do rápido aumento das terras agrícolas começou. Avançando rapidamente para o presente, a Arábia Saudita agora pode ser adicionada às modernas 7 maravilhas do mundo. Isso ocorre porque o que antes era um centro de importação de alimentos, agora é um centro de exportação de trigo, tâmaras, produtos lácteos, ovos, peixes, aves, frutas, vegetais e até flores. Mas como a fortuna de um país que era quase todo deserto mudou de importador de alimentos para exportador? O que os sauditas estão fazendo que nós não sabemos? Embora pareça, o fato de as terras desérticas da Arábia Saudita estarem rapidamente se transformando em terras agrícolas férteis não é mágica. Enquanto alguns fatores contribuintes foram pura sorte, uma grande porcentagem das causas desse fenômeno chocante resultou de uma combinação de planos deliberados e ações realizadas pelo governo saudita. Mas qual foi exatamente a estratégia adotada? Aguarde enquanto eu detalho os métodos estratégicos e as circunstâncias inesperadas que convergiram para transformar um deserto em um solo fértil. Primeiro, eles investiram muito em tecnologia. Isso porque equipamentos tecnológicos eram necessários para fornecer tudo o que transformaria a terra desértica em terras agrícolas férteis. Assim, o Estado agrícola da Arábia Saudita foi transformado através de investimentos maciços em programas que promovem tecnologia agrícola moderna e elementos de infraestrutura rural. Sendo um país imensamente enriquecido com petróleo, o governo da Arábia Saudita não ficou parado. Em vez disso, canalizaram os recursos da nação para desenvolver terrenos férteis para o povo. No início de sua aventura de investimento, o governo se concentrou intensivamente no estabelecimento de instalações para a produção de laticínios, carnes e alimentos para aves. Até 1985, a nação começou a nadar na autossuficiência, com produtos como carne, leite e ovos. Não só eram autossuficientes, mas também se tornaram grandes exportadores de produtos agrícolas. Além disso, durante esse período, houve uma produção massiva de leite, que chegou a cerca de 6.800 litros por vaca anualmente. Fazendas de peixes também estavam em ascensão. Essas fazendas foram estabelecidas em locais tanto em terra quanto no mar. O estabelecimento dessas fazendas de peixes levou à produção de frutos do mar. Entre esses frutos do mar, os camarões eram altamente enriquecedores para o país. Consequentemente, a Arábia Saudita tornou-se um grande exportador de camarões para países como Japão e Estados Unidos. As vendas do camarão tigre gigante foram particularmente bem-sucedidas. Também por causa dos esforços do governo da Arábia Saudita, a nação logo passou rapidamente de importadora de trigo para exportadora. Silos de trigo construídos em 1978 logo se tornaram autossuficientes em trigo em 1984. Os principais distritos produtores de grãos, como Tabuk e Al-Qassim, agora têm uma produção de cerca de 8 toneladas de trigo por hectare. Houve também produções de outros grãos, como cevada e milheto. Depois de um tempo, a produção de grãos tornou-se tão massiva que teve que ser reduzida para conservar recursos hídricos. À medida que os métodos de agricultura e transporte melhoravam, houve um aumento na produção de produtos agrícolas essenciais, como frutas e vegetais. Consequentemente, produtos como melancia, uva, frutas cítricas, cebolas, abóbora e tomates eram famosos na área e eram itens importantes de exportação. Além disso, o crescimento das atividades agrícolas na Arábia Saudita resultou em uma maior disponibilidade de alimentos locais para a população, incluindo, entre eles, as tâmaras. Consequentemente, cerca de 500 mil de toneladas de tâmaras eram produzidas anualmente em diferentes variedades. Logo, muitas fábricas dentro do país se envolveram ativamente na produção de dezenas de milhares de toneladas de tâmaras para ajudar a aliviar a pobreza e a escassez de alimentos em todo o mundo. A nação tornou-se tão ativa na ajuda externa que se tornou a segunda maior contribuidora para a ajuda alimentar da ONU. Definitivamente deve ser bom estar na Arábia Saudita agora. Outra coisa que auxiliou na rápida melhoria do estado arquitetônico do país foi a disposição do governo em apoiar os agricultores locais.
Uma das maneiras através das quais fizeram isso foi fornecer empréstimos sem juros e serviços de suporte técnico aos agricultores. Além disso, os agricultores tinham acesso a água, combustível e energia de baixo custo, juntamente com a importação livre de impostos de matérias-primas e maquinários que auxiliavam na agricultura. Além disso, o governo foi sábio e generoso o suficiente para oferecer benefícios atraentes para investidores, então parceiros estrangeiros de empreendimentos foram isentos de pagar impostos por até 10 anos. As regulamentações de investimento estabelecidas em abril de 2000 foram além, oferecendo incentivos extras. Nada disso teria sido possível sem os esforços do Ministério da Agricultura do país, que estabeleceu políticas favoráveis para ajudar os agricultores locais. Além disso, o Banco Agrícola da Arábia Saudita continuou a fornecer empréstimos sem juros e subsídios para auxiliar os agricultores a alcançar resultados agrícolas máximos. Organizações de silos de grãos e moinhos de farinha também foram estabelecidas em 1974 e foram responsáveis por comprar e armazenar trigo, construir moinhos de farinha e produzir ração animal. A construção de rodovias modernizadas conectou regiões agrícolas a mercados importantes. O governo também empreendeu projetos capital-intensivos que apoiaram agricultores com altas necessidades de capital, auxiliando assim na diversificação da economia. Também apoiaram programas de pesquisa voltados para a produção de novas culturas alimentares, aumentando a produtividade das culturas e encontrando novas maneiras de tornar as culturas resistentes a pragas. Agricultores e cientistas locais também colaboraram em instalações de pesquisa agrícola dentro de diferentes universidades no país. Literalmente, todos estavam envolvidos. A água é um recurso crucial para a agricultura, e sua escassez representava um desafio significativo para a Arábia Saudita, um país notoriamente árido. Para superar essa barreira e alcançar o sucesso agrícola, o país precisava de uma combinação de sorte e engenhosidade. A solução para o dilema da água veio através do uso estratégico de aquíferos. Contra as expectativas, a Arábia Saudita possui reservatórios subterrâneos de água. Para acessá-los, poços tubulares profundos foram perfurados em locais urbanos e rurais estratégicos, explorando essa fonte antiga e vital de água. Com o tempo, esses aquíferos emergiram como uma das principais fontes de água para os sauditas, desempenhando um papel essencial na transformação do deserto em terras agrícolas férteis. Além disso, a Arábia Saudita realizou avanços significativos na maximização do uso da água do mar, aproveitando suas extensas linhas costeiras que vão do Golfo Pérsico ao Mar Vermelho. O governo investiu ativamente em tecnologias de dessalinização, um processo que transforma a água salgada do mar em água doce, adequada para consumo humano e uso industrial. Como resultado dessa iniciativa, a Corporação de Conversão de Água Salina administra cerca de 27 usinas de dessalinização em todo o país, produzindo mais de 3 milhões de metros cúbicos de água potável por dia. Outra inovação notável foi a introdução do que ficou conhecido como reciclagem de água a partir de energia elétrica, uma estratégia para lidar com a escassez de água. Este processo envolve a recuperação e tratamento de água utilizada em residências e indústrias. Para isso, foram construídas instalações de reciclagem de água em Riad, a capital da Arábia Saudita, e em outros grandes centros urbanos e industriais. Essas instalações têm um papel crucial na reciclagem da água, que é então empregada principalmente para irrigar campos agrícolas. Todos esses métodos resultaram em uma grande disponibilidade de água no país, proporcionando um impulso substancial à agricultura do país. E foi assim que a Arábia Saudita transformou seus desertos em grandes terras férteis. Não foi mágica e não foi de um dia para outro. Foi com planejamento, muito investimento em grandes tecnologias, boa vontade do governo e um pouquinho de sorte. Agora queremos saber a sua opinião sobre essa grande transformação na Arábia Saudita. Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Se gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.